Demorei para comprar minha primeira G porque eu tinha muita vergonha de ir à banca. Foi aí que minha mãe teve a certeza que eu era gay. Meu pai era bi e colecionava muito conteúdo gay. Olá pessoas! Alguns meses atrás eu tinha pedido alguns relatos de leitores para a gente celebrar o 4º ano do canal. Apesar do que eu já não tenho feito mais vídeo para o canal há um tempo, né? Mas eu queria aproveitar esse momento porque o canal continua tendo engajamento, mesmo não estando criando novos vídeos, mas o pessoal tem consumido bastante os conteúdos que já estão criados aqui. Então, para celebrar os 4 anos, eu tinha pedido para alguns leitores enviarem os seus relatos de suas experiências, né, com a própria revista. E com isso, eu acabei coletando alguns deles e iria fazer um vídeo para celebrar os 4 anos. Só que um monte de coisa aconteceu na minha vida, eu não tive tempo. Aí eu estou aproveitando esse momento agora para refazer por quê. Eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando ao pessoal se valeria a pena, depois de ter passado tanto tempo, fazer o vídeo a respeito desses relatos. E na enquete, né, muita gente votou que vai sim, vai valer a pena. Ai, Monas. Então tá. Então, né, vamos lá. Vamos lá para esse vídeo, para esses relatos. E eu vou ler 10 relatos que foram enviados sobre os leitores e suas experiências com a revista G Magazine. Então vamos lá começar a ouvir essas histórias. Conta! O primeiro relato é do Vitor Manuel, do Espírito Santo. Eu descobri a G Magazine no Domingo Legal com o Gugu. Na banheira sempre estavam os caras que eram capa da G. Você que é o Lucas? Tá aqui, ó. Lucas é capa desta revista. E o Gugu mostrava a revista para a plateia, que ia à loucura e eu doido para ver também. Sua safada, sua ordinária. Demorei para comprar minha primeira G porque eu tinha muita vergonha de ir à banca. Vou me segurar, eu não quero chorar. Não vou chorar. Que isso? Que mundo é esse? Mas quando vi em 2002 o Marcos Deminco na capa da G, me apaixonei. Queria muito ver o que aquele baiano escondia. Ai! Consegue distinguir? Foi amor à primeira vista. Então tomei coragem e comprei minha primeira G com 19 anos e guardo ela até hoje. Mais de 22 anos guardo o Marcos Deminco comigo. Depois dessa primeira, eu sempre comprava uma ou outra. Alexandre Frota, Matheus Carriere, Monteiro do Clovil e por aí vai. Ui, que delícia! Esse leitor tem um ótimo gosto, porque é Marcos Deminco. E Matheus Carriere. Botou Matheus Carriere aqui, meu filho. O gosto já vai lá para essa altura. E agora vamos para a próxima história. Conta! Que é do meu queridíssimo amigo, que eu tive até a sorte de conhecer alguns meses atrás, lá em São Paulo, Marquitito. Aqui o Marcos Moraes, né, do Rio Grande do Sul. Minha história com a G começou quando eu tinha 23 anos. Um amigo do Mato Grosso do Sul emprestou a G do Fortão do Planeta Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Renato Viana, para eu ver e depois devolver para ele. Detalhe, eu moro no Rio Grande do Sul, mas eu devolvi. Quê? Foi aí que minha mãe teve a certeza que eu era gay. Ela acabou encontrando a revista que escondi debaixo do colchão. Ai, Jesus Nazareno. E disse ter chorado muito naquele dia. Depois me assumi e resolvi assinar a revista. Era o máximo recebê-la todos os meses e ficar por dentro de assuntos que na época não eram falados na mídia, já que na internet tudo ainda era mato. Minha G preferida sempre será a do Deminco. Mas tenho um carinho pela G autografada que ganhei do canal G em questão. Que demais! Com muito carinho, amigo. Foi legal naquela época fazer aquela enquete para ver quem queria participar, que o Vander, queridíssimo, deu entrevista pra gente nas 5 perguntas do Rafa. Ele mandou um monte de revista autografada pra gente distribuir com os leitores, né? E a gente fez aquela enquetezinha pro pessoal comentar e quem queria a revista. Infelizmente o Vander já deixou a gente, né? Vítima de uma diabetes severíssima que ele tinha. Foi tão jovem, mas ele sempre será lembrado como um querido que fez parte da história dessa revista, tão importante. E até esse momento, 10 de 10 da Marcos Deminco. É verdade, Marcos Deminco queridíssimo. E tipo assim, pra quem não conhecia muito a história da revista, que não era assíduo e que colecionava, sempre quando eu posto e falo, o pessoal, nossa, que ensaio lindo, tipo, quem era esse rapaz? Queridíssimos, Marcos Deminco serviu tudo. Lógico que o Moisés fazer a nota ajuda, né? Lógico, né? Nada como um fotógrafo maravilhoso. Agora vamos embora para a próxima história. Conta! Que é do Neto Abreu, lá de Recife. Lembro como se fosse hoje, tenho memória de elefante. Eu, menor de idade,
minha tia me levando de companhia a um salão de beleza para fazer escova no cabelo dela. Enquanto ela sentada e meus olhos atentos a tudo e a todos, bati meu olhar numa pilha de revistas ao longe. Quando vi aquela letra G, logo associei a G Magazine e vi os anúncios e propagandas feitos no Domingo Legal. O Gugu sempre servindo tudo pras gays, né? Peguei e comecei a folhear bem discreto para não ser visto pelo cabeleireiro. Vai pra polícia! Quando adiantei para chegar às páginas de fato, ele virou e falou em bom tom. Você sabe que isso aí não é revista pra você, né? Desumanos, o que tá acontecendo? Eu fechei a revista e não cheguei a ver o ensaio completo. Não faz isso comigo! Não faz! Não faz! Como gravei a capa, anos depois frequentando o sebo de revistas, os donos não queriam saber de maioridade, peguei uma pilha de G e finalmente a edição que não tinha visto o ensaio completo. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu? E assim, a edição do Marcelo Santos foi a que mais me marcou. É engraçado que a gente tem essa ideia de que as pessoas têm como suas favoritas aquelas revistas que todo mundo sempre fala na mídia hoje em dia. E para as pessoas que acompanhavam a história da revista, que colecionavam ela, às vezes são umas revistas tipo que muita gente às vezes nem sabe que elas existiam, mas que foram tão importantes, né? Nossa, eu fico pensando, mas você vai no dentista e tem uma pilha de G? Gente, isso pra mim é muito surreal. Porque eu não sei. Ué, as pessoas não compram a Playboy pra ler os cons? Não, eu sei, mas tipo assim, num ambiente comum, será que a gente é conservador de pensar dessa forma? Pode ser. Ou não, é porque num ambiente que a gente pensa que pode entrar criança, né? Poder ver aquelas Salão revistas de ali. beleza pode entrar criança. Exato, e tipo assim, Ah, tá, foi o que entendi. aconteceu nesse caso aqui, o cabeleireiro deve ter que dar uma puxada de orelha, né? Então vamos lá para a próxima história. Conta! Que é do Andrew Corsini. Esse aqui deu nome de guerra, tá, gente? E ele é de Pernambuco. Quando eu era criança, mexia muito nos armários e compartimentos do meu pai. Um dia encontrei uma caixa onde ele escondia tudo que era conteúdo adulto. Eram fotonovelas, revistas, e eu sempre dava uma olhada depois guardando no mesmo lugar. E na mesma ordem para meu pai não desconfiar. Abafa! Meu pai era bi e colecionava muito conteúdo gay. Ai, que delícia! Eu até sonhava em fazer parte desse universo, tanto que produzo conteúdo hoje. Falei? Quando me tornei adulto, morria de vontade de comprar a tão polêmica revista G. Mas nunca tinha coragem, pois morava em uma cidade pequena e tinha saído da igreja evangélica há pouco tempo. Em uma das minhas visitas à minha cidade natal, percebi que meu pai ainda colecionava conteúdo adulto e sempre adquiria algum exemplar novo da G. Eu achei isso fantástico. Confesso que naquela época, a G do Ricardo Feitosa foi uma que ficou marcada na minha cabeça e anos depois a do Bambam. Em 2009, meu pai infelizmente faleceu, teve um ataque cardíaco. Mal tinha enterrado meu pai, um tio homofóbico começou uma caça às bruxas. Porra na cara dela! E aí, ai, barraco! Aí quebra! Ele queria atear fogo nas revistas que sabia que meu pai colecionava. Nossa, bicho. Se ele pudesse fazer isso, fui à loja do meu pai, onde guardava essas revistas, e saí discretamente abraçado a um embrulho como se estivesse fugindo de aldeões com tochas. E enviei tudo numa mochila. Não demorou muito, meu tio estava revirando a loja. Tá com tempo, né? Gente, a pessoa tá com tempo. Quando eu disse que já havia jogado tudo fora, ele se deu por satisfeito. Cala a boca, vai tomar no... Hoje guardo essas revistas com grande carinho, longe do fogo e do preconceito. É engraçado como muitas histórias, sempre da história da G, que revela muito sobre a vida dos homossexuais nos anos 2000, na década de 90, sempre está atrelada a ter que consumir e exercitar o seu desejo através de escondido, fugindo, sem que as pessoas soubessem, com sentimento de culpa. Eu acho que é uma coisa que a gente pode celebrar hoje, que passado o tempo, daquele tempo pra cá, eu acho que os jovens conseguem exercitar a sua sexualidade, o seu próprio desejo, fazer essas coisas com muito mais naturalidade, sem precisar ser escondido, como a gente teve que fazer em tempos atrás, né? Isso é um ponto realmente muito positivo. Eu acho que vai na questão também do acesso ao material, né? Hoje a internet possibilita que você acesse qualquer coisa em qualquer lugar.
Sim. Naquela época, se você fosse visto em público com uma G, com uma Playboy até, eu acho, Sim. você estaria com material adulto, né? E isso é... Engraçado, mas eu acho que naquela época ainda existia um certo sentimento de culpa, até mesmo quando a gente consumia isso, por aquela sensação de tipo assim, eu não posso exercer isso, eu continuo fazendo isso escondido. Como muita gente fazia isso de madrugada, pra ninguém ver que a pessoa tava fazendo aquelas coisas. Mas é hipócrita, né? Porque o dono da banca tem o material pra vender, ele Sim. quer dinheiro, ele não vai vender. E pior que a gente sabe a história que eles não vendiam, né? Eles escondiam no fundo da banca pra não vender. E às vezes dificultavam, e a gente sabe que através dos donos de bancas de revista, muitas vezes sofriam homofobia quando eles iam vender essas revistas. Então realmente a gente vê que hoje em dia foi uma vitória você conseguir exercitar sua sexualidade de uma forma completamente diferente de anos atrás. Muito triste nessa história o tio, né? Mas gente homofóbica a gente sabe que existe até hoje, né? Infelizmente eu acho que vai continuar existindo pra sempre. Bom, tem gente que queima cartinha de Yu-Gi-Oh! Só digo isso. Vamos lá então para a próxima história. Conta! Que é do Ângelos Magno, de Recife. A G Magazine que mais gosta é a edição 141 do Bruno Canaan, de 2009, seu segundo ensaio. Eu havia visto essa revista nas bancas na época em que foi lançada. Embora já tivesse idade para comprar, 18 anos, só ficava na vontade, pois ainda estava no armário e morria de medo de alguém descobrir. Mas quando eu vi essa capa com o Bruno sorridente, usando apenas um cachecol em um fundo cor-de-rosa, eu ficava encantado, sonhando em folhear e ver aqueles belos homens nus. Que safada! Consegui comprar a revista em 2014 em um sebo, aos 23 anos de idade, quando estava começando a viver essas descobertas tão gostosas. Gente, o ensaio do Bruno é perfeito. Que peitoral, que bunda bem feita. Era o homem dos meus sonhos, com tantos atributos belíssimos. Bem certo, né? Olha aqui, olha a energia! O desejo dessa edição, o Diego Ferreira, também é uma delícia de homem. Eu comecei a ler a G Magazine na fase que já estava terminando, então eu não consegui curtir tanto a época em que estava em circulação. A única que eu comprei em uma banca foi a G-Hot, que era uma coletânea de fotos de modelos que já haviam posado, dentre os quais Gustavo Moreto. As revistas que comprei depois foram em sebos e também li algumas nas saunas que eu frequentava. Não tive oportunidade de enviar correspondências para a G, queria ter enviado alguns desenhos de nu masculino que eu fazia na época. Mais uma vez a gente vê a história de pessoas que não conseguiam ler na época porque não tinham coragem de comprar na banca. Teve que ir... é a segunda ou terceira história já que a pessoa fala que tive que ir em sebo comprar as revistas, porque justamente na época você não existia aquela coragem de tipo, vou na banca comprar e enfrentar de cara o dono da banca e pegar aquela revista e comprar, sabe? As idade também, né? As pessoas na época que a G estava em circulação deviam ter 15, 14 anos. Bom, aqui os meninos todos dando declarações tinham 19, 18, já eram maior, né? Sabe uma coisa que eu notei? Muita gente de Pernambuco, né? Sim, verdade. Pernambuco sempre liderando, assim, a fronteira do... Eu do... amo muito. Vocês que acompanham o canal já devem saber que eu já contei aqui, né? Que eu já morei em Recife há muito tempo, né? E isso é legal também porque mostra que a G era nacional. Sim. Teve caso do Rio Grande do Sul, teve caso de Exatamente, Pernambuco. ela era consumida pelo Brasil inteiro. Ah, revista maravilhosa, né, gente? Não fiz o canal pra falar da importância que ela teve, porque ela não teve um impacto realmente significativo na vida de tanta gente, porque isso é inegável, não tem como não falar sobre isso. Agora o próximo caso. Conta! Do André Cássio, de São Paulo. Uma edição da G Magazine que me marcou foi o primeiro ensaio de Alexandre Frota. Ele foi um símbolo sexual dos anos 80 e 90 e fez, e ainda faz, com que homens e mulheres percam a cabeça. Sendo Frota meu eterno crush, lindo, sexy, gostoso, era completamente impossível não comprar essa G Magazine. Eu não aceito! Me lembro bem dessa odisseia. Minha mãe ia ao médico e disse com todas as letras para eu não sair de casa naquele dia, pois não poderia perder uma entrega muito importante que chegaria. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender. Esperei que ela saísse e depois de 10 minutos fui correndo comprar meu exemplar. Moro em São Paulo e para ser mais rápido fui de metrô até a estação da Sé. Mona, você é maluca? Com adrenalina mil e correndo como nunca, comprei a G Magazine da Alexandre Frota e consegui chegar em casa sem que minha mãe tivesse voltado, tampouco a entrega, que chegou 30 minutos depois de mim. Minha mãe ainda demorou mais uns 15 minutos. Essa edição foi mágica como muitas outras que eu tinha. Infelizmente, à época, eu não era sumido e me desfazia dos exemplares. Deixa eu ficar um pouco aqui na minha, já vou ver o que eu faço. Às vezes me pego rindo das peripécias que fazia para ter um exemplar da G Magazine, Sui Generis ou a revista Homens. Boas recordações. Demorou para abalar. E mais uma vez, imagina você
seu objeto de desejo, se você tem uma G Magazine, você compra, e dentro da sua casa você não tem a liberdade para você poder ser quem você é. Depois de você se deliciar vendo a revista, ler as matérias, tendo contato com aquilo tudo, agora eu vou ter que tacar fogo na revista pra ninguém... Ou rasgar e jogar fora. Exato, né? Viu? Tomara que esse leitor tenha conseguido comprar os outros ensaios do Frota, porque eu, assim, pessoalmente, acho que o primeiro não foi o melhor, assim. Ah, eu amo o primeiro ensaio. Eu acho demais. Aquela Eu gosto coisa do terceiro. Eu gosto... o Frota serviu em todos, né? É verdade. Mas eu gosto bastante do primeiro, porque tem uma vibe meio periferia, Underground. sabe? Exato, eu gosto bastante. E agora vamos lá pro próximo história. Conta! Que é do Vini Ascioli, do Rio de Janeiro. Minha edição favorita é a do Walter Verve, ator, poeta e devasso. Na edição ele se assume gay. Foi a primeira G que comprei e ele me ajudou a sair do armário. Lia todas as matérias das revistas. Gostava em especial dos contos eróticos e das entrevistas. A gente sabe que aqui no canal a gente já falou diversas vezes que na época a G nunca colocou um homossexual assumido na capa dela, né? Por muito tempo, né? Demorou bastante, demorou para mais de 10 anos. E esse caso aqui que o Vini fala, que ele se assume, é porque no ensaio do Walter Verve, ele escreve um poema homoerótico. Mas na história da G realmente não teve nenhum relato de um rapaz que posou, que foi capa da revista, falando assim, ah, porque eu sou homossexual. Não tem esse relato em nenhum. Ficou subentendido. A G, infelizmente, acho que passou pela história dela, acho que com esse ônus, né, de não ter feito exatamente isso. Ter aquela coragem de somos a revista assumidamente gay, vamos botar um gay na capa e falar sobre a história desse homossexual que tá aqui posando pra vocês. Tiveram os Mr. Gay na capa. Mas é isso que eu tô falando. Isso muito tempo depois, quando a G já não era nem mais G, né? Não foi no momento que a G era conhecida como a G que impactava na mídia e aparecia em todos os programas de televisão. G era Fadigas, né? Infelizmente tem que admitir essa parte. Mas o Walter Verve, eu acho que da forma que ele conseguiu mostrar um pouco esse lado dele justamente com esses poemas deles, que nas entrelinhas, quem tava lendo ali, observando com cuidado, via que tipo assim, ó, essa pessoa tá querendo dizer alguma coisa pra gente, sabe? Mas nesse poema dele, ele falava exatamente isso. É engraçado, porque quando a gente leu essa edição, a gente não foi tão certeiro quanto o Vini. Mas é legal que ele tenha trazido essa percepção dele, porque acho que reafirma, tipo assim, tá tudo bem o meu desejo. Porque quando a gente leu, a gente ficou, na verdade, nossa, que polêmico ele escreveu um poema homoerótico. Porque o fato da pessoa escrever um poema homoerótico não quer dizer que ela tenha essa vivência. Porque às vezes o escritor, ele se deixa levar e escreve sobre vivências que às vezes não são dele. Mas eu acho que isso também mostra como edições distintas impactam as pessoas de forma diferente. Que às vezes a gente olha aquele ensaio e passou, e uma pessoa que ela precisava apenas daquele detalhe ali faz com que ela tenha um contato com uma verdade dela que ela nunca teve antes. Sim. E como impacta diferentes pessoas diferentes. Mas lembrando agora, eu acho que durante a entrevista dele também, ele é muito cuidadoso nas perguntas de o que você gosta do sexo e tal, de não pôr um gênero no parceiro. Uhum. Eu lembro que era sempre uma coisa meio assim, gosto quando... Ele escrever as coisas ao invés de, sabe? Talvez isso tenha sido mais uma afirmação. A gente realmente, essa parte a gente nunca vai saber, porque isso é coisa muito interna da revista. A gente não sabe como esses textos eram editados. É verdade. Porque tem muitos rapazes heterossexuais que davam entrevista e muitas vezes em vez de falar assim, eu gosto de mulheres desse jeito, aí você sabe que, eu gosto de pessoas, aí você, pra ficar aquela coisa ambígua, justamente pra alimentar mais o desejo do público que consumia a revista. Sim. E vamos lá para a próxima história. Conta! Que é do Ronaldo Bader, que mora na Alemanha. Os exemplares que marcaram, na verdade, foram 2. 2, caralho! A primeira edição do Matheus Carriere, por ter sido um dos meus ídolos na adolescência, e a edição é que o Álvaro Viana saiu como Desejo, e logo depois conhecê-lo pessoal e intimamente. Para mim, um menino de 18 anos, da periferia da Baixada Santista, foi tipo uma coisa Cinderela no Brasil. Nunca enviei cartas, porque vivia uma situação tão crítica em questão de aceitação e homofobia na família que minha luta era sobreviver. Bom, aqui estou eu desnudando minha história pra você. Eu acho que o Álvaro super podia ter sido capa da G. Sim, desperdício. Maravilhoso. E de botar em conta a personalidade, a pessoa incrível que ele é, então, merecia mais mesmo. Entrevistamos eles aqui no canal. Entrevistamos o Álvaro aqui no canal. Posso deixar até o link aqui em cima pra vocês darem uma olhada. E agora vamos para a próxima história. Conta! Que é do Juliano Martins, de Curitiba, lá do Paraná. Conheci a G através de um amigo que morava sozinho e pedia para as amigas dele comprar, pois naquela época gay nenhum entrava em banca para pedir a revista, visto o preconceito.
Ele já era mais vivido, tínhamos a mesma idade, acho que uns 20 anos, mas ele morava só e tinha liberdade de tê-las em casa. Agora eu, nem pensar. Lembro-me muito bem quando ele comprou a G15 do sexo Powerman. Deu um jeito de avisar para outro amigo para que no sábado fôssemos à casa dele para ver a revista nova. Chegando lá, já queríamos ver a revista, pois era o único modo de termos acesso a homens nus e não tinha como não ficar babando por eles com aqueles corpos esculturais e vários tamanhos e... Ficamos os três folheando a revista juntos. Até engraçado pensar nisso hoje, como se fosse algum pecado que ninguém poderia saber que estávamos fazendo aquilo. Devo confessar que eu também adorava as reportagens. O outro amigo pediu para trazer a revista. Ele deixou. E é claro que vimos a revista várias e várias vezes. Aham, sei. Pois era difícil a gente ter acesso a elas. Infelizmente, eu nunca escrevi para a revista naquela época. O tempo passou e as coisas ficaram um pouco melhor, no sentido do preconceito. Tanto que em 2007 eu resolvi assinar a revista, mesmo morando com meus pais, pois sabia que ela vinha numa embalagem bem discreta e meus pais não mexiam nas minhas coisas. Pude ver a evolução dela, às vezes pro lado bom e outros nem tanto. Sei que a G abriu portas para muitas outras revistas, por isso ela também está de parabéns. Hoje em dia coleciono revistas gays, seja com nu masculino ou não. Tenho uma coleção muito grande, inclusive a G, faltando só a edição 186. Bom, a edição 186 é o calcanhar de Aquiles de todo colecionador de G Magazine. É o santo graal. Pra mim não existe. Porque a gente também, apesar de a gente ter o canal, da gente falar de todas as edições, ter analisado uma por uma aqui no canal, a 176, a gente nunca viu essa revista em lugar nenhum. Nem porque a gente... caçando em sebo esse tempo todo, sebo na internet, a gente ligava para o sebo de todo lugar do Brasil, ninguém nunca ouviu falar dessa revista, né? Tipo assim, é lenda urbana. Se alguém aqui segue o canal, fala assim, eu já vi uma vez, conta aqui pra gente nos comentários, e se conhecer alguém que tem uma dessa para vender, deixa aqui que com certeza você vai ter um bando de colecionador caçando ela para querer também. E agora vamos lá para a última história. Conta! Que é do Rafael Carneiro, do Rio de Janeiro. Eu vi a revista do BBB Alain escondido na casa de uma amiga da escola. Queen! Como eu sempre ia à casa dela depois da escola, eu roubei a revista. Então vamos descer abaixo. Desça abaixo, desça abaixo. Levei pra casa pra ver com calma. Levei pra casa pra ver com calma. Para a gravação. E devolvi no dia seguinte sem ela perceber. Nunca senti tanta adrenalina ao mesmo tempo. Ai, que delícia! É engraçado ver essas aventuras, né? Porque a gente pensa, tem gente na época de adolescente, tipo assim, o que eu vou fazer, né? Pra conseguir ver, porque a gente assistia às vezes televisão e passava os meninos fazendo propagandas que saíram na capa da revista. Eu acho que aqueles gayzinhos que não conseguiam sair do armário ou viver a sua realidade, deviam ficar muito nervosos. Eu sei por experiência própria, eu ficava na banca da revista, via aquela revista falando quero tanto, não tinha coragem de comprar de jeito nenhum. É por isso que as pessoas elas não entendem muito bem como é a vivência de um jovem gay, né? Principalmente na época, né? No começo dos anos 2000. Porque você tem que viver basicamente uma máscara, né? Sim. Você tem que controlar suas emoções no seu ambiente familiar para não demonstrar que você tá excitado, você tá animado, você tá feliz. Mas aí aparece um comercial, porque na época, eu lembro os comerciais de cerveja, eram só mulheres de biquíni, não sei o quê. Aí o tio, o pai, o próprio irmão hétero pode, tipo assim, que gostosa, pode comentar o que ele tá sentindo sem ser execrado. E às vezes você tendo que fingir que gostava daquilo ali também, né? É. Pra justamente não Muito te triste isso. detectarem, né? Como o gay da família. Agora o Rafael, ele precisou de mais tempo pra ler as matérias, né? Sim, eu ler com bastante cuidado. Deixa ser falsa! Vovó. Falsa! Gente, eu acho que esses relatos, eles mostram uma parte muito interessante da vivência do gay na década de 90, nos anos 2000. Eu vou tentar ao máximo deixar esse vídeo o mais divertido e engraçado possível, porque por mais que eu tente dar essa quebrada para parecer que a coisa não era tão pesada, a verdade é que esses relatos mostram que a vivência do gay nessa época era muito pesada. Porque uma vivência em que você não pode ser você não é uma vivência fácil. Porque às vezes você passa grande parte da sua vida
escondendo uma verdade sobre você mesmo. E você tendo que emular uma realidade para pessoas que você ama e que, justamente quando você consegue sair do armário, você tem que criar todas as novas vivências e criar uma nova realidade para essas pessoas. Os carros estão nervosos hoje aqui por perto. Então, eu acho que... carros homofóbicos. E assim, eu acho que os jovens de hoje em dia que veem o canal, eu acho que eles têm que se sentir muito privilegiados por estarem vivendo uma realidade completamente diferente, onde você consegue exercer o seu desejo nas redes sociais, abraçando seu namorado, beijando, postando foto, mostrando seus relatos de viagem, como as suas famílias aceitam vocês, vivendo o seu desejo, postando suas semi-nudes nos seus stories, sabe? Criando praticamente quase sendo sua própria G Magazine no stories. Então, eu acho que são relatos importantes para a gente valorizar muito a realidade que a gente tem hoje. Muita gente veio no meus stories comentar: ai, Rafa, você tá sabendo desse boato do documentário da G Magazine que tá saindo? Gente, eu queria muito que saísse alguma nota falando sobre, oficialmente, sobre esse documentário. Eu fico muito lisonjeado de todo mundo que veio comentar comigo nos stories e mandando mensagem, falando tipo assim: ah, você tinha que fazer parte, você sabe muito. Nossa, gente, imagina, seria uma honra, né? Mas eu espero que, se vier a se concretizar isso, que seja baseado justamente nessa parte muito que a gente fala aqui no canal, sabe? De valorizar a importância da G Magazine e do quanto ela foi significativa para a comunidade nessa parte de lutas por direitos, sabe? E não seja apenas falando sobre, nossa, aquela revista de homem de pau duro, né? Mas agora, vocês ficarem falando que eu tinha que fazer parte daquilo, gente, vocês me amam muito, né? Muito obrigado, porque pra mim é muito importante, porque faz valer a pena toda a história do canal que eu criei justamente para lidar com esse problema de autoimagem, e hoje em dia eu me sinto muito confortável comigo mesmo, ouvir minha voz, me ver nos vídeos e saber que de alguma forma eu consegui fazer diferença através desses pequenos gestos aqui do canal, fazendo esses vídeos, falando sobre essas vivências, sobre temáticas LGBTs, de um ponto de vista que eu não sou um comunicador, eu não tenho muito conhecimento psicológico a respeito das histórias, é mais sobre vivências próprias, e conseguir dividir isso com vocês. Isso ajudou a gente a crescer junto o tempo todo que o canal teve aqui. Obrigado por confiarem em mim, por mandarem todos esses textos pra gente compartilhar isso com o pessoal, e é isso aí, gente. Não vou falar que é até já, né, mas... Oi? Existindo ou não documentário, tem sempre o G em Questão aqui. Tem questão daqui, gente. Pra vocês saberem todas as histórias do G Magazine, Exatamente. Edição por edição, as percepções do Rafa, como o editorial era rico. Sim, é porque muita gente fala: nossa, eu não queria mais vídeos. Eu realmente não tô criando mais vídeos. Eu acho que eu me propus a falar sobre a revista o tempo todo que ela durou, falei de todas as edições. E creio que tem um material bem valoroso aqui. Tem muita gente consumindo, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, tem muita gente consumindo o canal hoje em dia, que eu já parei de produzir vídeos semanalmente pro canal desde julho do ano passado. Mas acreditem ou não, o canal hoje em dia é mais consumido do que na época que eu produzia. Eu acho que isso acaba sendo até mais um ponto positivo de que todo o trabalho realmente valeu a pena, sabe? Eu vejo às vezes métricas de quanto o canal tem sido consumido mensalmente. O canal tem tido mais de 7 mil views durante o mês, então muito do conteúdo que foi criado não está perdido na internet, ele está sendo consumido e absorvido por novas pessoas. Então realmente tudo valeu a pena, e eu agradeço muito a vocês por esse projeto ter chegado até aqui. Valeu!